A graça e a paz, meus amados, nesta manhã de quarta-feira, dia 10 de julho do ano de 2024. Um dia para mim muito especial, dia do aniversário da minha irmã querida, da Rosânia, que a gente chama carinhosamente desde a infância de Zaninha, né? Algumas pessoas, elas são próximas da gente, né? Outras se aproximam da gente. Isso para mim é muito mais importante quando as pessoas se aproximam. Não basta estar próximo, tem que se aproximar, não é? E ela é isso para mim. Ela é alguém não só próxima, mas alguém que se aproxima, alguém que compartilha da jornada, alguém presente, alguém que você tem absoluta confiança de abrir o seu coração e falar tudo aquilo que precisa, aquilo que necessita ser dito. Eu fico muito feliz de tê-la nessa jornada. Desejo feliz vida. Mas, amados, falando em jornada, tinha uma moça que estava num trem e ela estava lendo. E ela destacava algumas frases, escrevia notas nas margens do seu livro, né? Mas de repente ela ouviu a conversa de uma mãe e uma criança sentadas próximas. E ela de repente parou, porque aquela conversa estava atrapalhando a concentração dela. E ela percebeu que a mãe estava corrigindo o filho por rabiscar um livro retirado da biblioteca. E essa moça chamada Milena guardou a sua caneta, não querendo que a criança ignorasse as palavras da sua mãe, seguindo o exemplo dela mesma, né? Porque ela também estava escrevendo ali. A jovem sabia que a criança não entenderia a diferença entre danificar um livro emprestado e fazer anotações em um que fosse seu. Ela não percebia, a criança não percebia que havia essas diferenças. Ela não tinha ainda condições de teorizar ou entender esse tipo de coisa. E às vezes na vida é assim. Você não percebe que determinada coisa você não poderia fazer, não deveria fazer, né? E a maturidade vem com essa lente nova. Ela vem trazendo essa possibilidade de entendermos melhor os nossos papéis, não confundindo a maturidade com idade avançada. A maturidade, ela não tem absolutamente relação direta, ou pelo menos não deveria ter, né, com o avançar das idades, da idade em si, mas com a forma como lidamos com a sucessão de experiências que nós temos. Como é que a gente aproveita essas experiências? Como é que a gente consegue observar os acontecimentos e tirar deles o melhor proveito possível? E na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versos 23 e 24, Paulo fala uma coisa muito interessante. Ele diz que tudo é permitido, mas nem tudo convém, né? Ou seja, mas nem tudo traz benefícios. Ele diz, não se preocupem com seu próprio bem, mas com o bem dos outros. Ou seja, se você vai fazer algo, você tem que observar se aquilo vai ser bom para os outros também. Deve fazer bem para você, mas não só para você. Tá? O verso 24 na íntegra é, não se preocupem com seu próprio bem, mas com o bem dos outros.
E os cristãos lá na jovem igreja de Corinto viram a sua liberdade em Cristo como uma oportunidade para buscar interesses pessoais. Mas Paulo escreveu que eles deveriam vê-la como oportunidade para beneficiar e edificar os outros. Ele lhes ensinou que a verdadeira liberdade não é o direito de fazer o que quer, mas a liberdade de o fazer para Deus. E que o dia de hoje seja um olhar para dentro e ver o que me move a fazer ou deixar de fazer as coisas. O que faz com que eu me sinta inspirado em fazer aquilo que eu tenho que fazer no dia a dia. E olhar para fora, ver um mundo que te cobra ser voluntário, mas apenas por outros motivos. Ver um mundo que fala que é você em primeiro, em segundo e em terceiro lugar. Que você tem que cuidar de si, que você tem que investir em você e tal. Como se isso fosse a única forma ou a única fórmula para a felicidade. Isso tem que ser repensado. Obrigado, Deus Santo. Obrigado porque o Senhor nos instrui como tratar os demais. Obrigado porque o Senhor nos instrui como crescer. Obrigado porque o Senhor demonstra em cada uma das suas palavras o cuidado, não só conosco, mas como aqueles que, conforme nós estamos vivendo, vão vivendo também, seguindo a mesma jornada. Obrigado, Deus Santo. Essa é a nossa palavra de agradecimento e de reconhecimento, sempre no nome poderoso de Jesus. Amém e amém, e vamos nos falando.